Eu me chamo José Anaeus, eu sou acadêmico da Universidade Estadual do Maranhão, né, a UEMA. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a classificação de micro-organismos. Como o próprio nome já diz, classificação, o que eu quero me referir com isso? Eu quero mostrar para vocês como é feito, de que forma e quais são alguns dos micro-organismos que são classificados e quais são os critérios para classificar. Então vamos lá, né? No meu trabalho aqui, eu separei em três pontos que eu acho importantes, né? Que são as relações filogenéticas, a classificação de organismos e o terceiro ponto é métodos para classificar e identificar os micro-organismos. Porque esses três pontos é importante se falar porque cada um vai ter a sua importância. As relações filogenéticas vão dizer as relações na qual eles se baseiam para nomear, né, e classificar esses organismos. A classificação vai mostrar a forma que eles foram classificados, né, tipo a origem e o porquê. E o terceiro é os métodos para classificar, porque para poder se classificar um organismo, existem várias etapas, né? E existem algumas regras que tem que ser acatadas para poder fazer essa classificação. Vamos começar aqui em relações filogenéticas. A filogenéticas é o estudo estatístico com a qual é possível analisar as relações evolutivas entre diferentes espécies e organismos. Bem, o que essa frase está querendo dizer, essa filogenética? Ela é um estudo estatístico, é um estudo, né, que vem com base da idade, que tem, como é que eu posso dizer? É uma forma de se assemelhar, né, buscar similaridade em diferentes espécies, mas que acreditam-se que há um ancestral comum. Espécies diferentes com muitas similaridades. Que isso pode ser decorrente, né, de um ancestral comum que veio por meio da evolução, que a partir do ancestral comum que gerou seu descendente, que gerou outros descendentes, cada descendente desse foi tendo uma pequena evolução na qual gerou esse universo de espécies, né, diferentes e diversificadas que tem nos dias de hoje. E aqui do lado nós temos uma imagem aí, ó, a imagem número 1, né, é os traços similares de espécies diferentes, na qual a gente vê um braço humano, vê uma perna de um cachorro, né, uma asa de uma ave e uma barbatana aí de uma baleia, na qual a gente vê que em todos, né, possui o rádio, que é esse osso mais grosso, e a una, que é esse que vai do cotovelo até o pulso. Essa é uma similaridade de quatro espécies que a gente percebe, a gente vê que é totalmente diferente, né? Mas é como eu falei, a filogenética ela busca esse entendimento, ela busca assimilar coisas de espécies diferentes, na qual acreditam-se que vem de um ancestral comum, na qual quer levar esse estudo, né, para mostrar que existiu sim um ancestral comum para ter a decorrência dessa evolução em determinadas espécies. E com essa imagem a gente acaba observando que realmente tem uma assimilação, né? Pelo menos na organização óssea de cada ser existe sim uma assimilação. Aí mais à frente eu vou falar aqui sobre a taxonomia, né? E o taxon e a filogenia. A taxonomia. A ciência é responsável pela classificação dos seres vivos de acordo com a característica semelhança. Bem, o que quer dizer com isso? A taxonomia ela é uma ciência, né, que é responsável por classificar e identificar
ela vai classificar o ser, identificar o ser de acordo com os critérios estabelecidos. Ela vai classificar de acordo com sua morfologia, com a genética, com os fatores reprodutivos, de reprodução, entre outros. Ela vai buscar sempre essa semelhança de característica dos seres vivos, né? Como na morfologia, quando acredita-se que o ancestral comum era primata dos seres humanos, né? Então, essa é um estudo que a taxonomia sempre busca identificar e mostrar pra gente, na qual se acredita. E o taxon, que é essa unidade do meio aí, ela aparece muito nos livros, mas ela é mais referente à unidade de sistema, né, de classificação científica. Muitas vezes ela aparece lá nos livros ou em alguma revista, só o taxon, que acaba tendo o mesmo sentido, quase o mesmo sentido da taxonomia, né? Porque como ele é uma unidade de um sistema de classificação e a taxonomia é a ciência responsável pela classificação, muitas vezes as pessoas acabam tendo o mesmo entendimento. Mas, para deixar bem específico, taxon é uma unidade de sistema de classificação científica. Porque como tudo hoje em dia tem a sua organização, principalmente na área da biologia, química, física, né? Essa unidade de medida ela é primordial e ela é muito importante na filogenética, porque ela é responsável por ter essa organização nas classificações dos seres, né, dos organismos e entre outras espécies. E temos a filogenia, que é o estudo que trata-se da história evolutiva, ou seja, relações dos organismos por meio da evolução. Quando se fala de evolução, né, de um ser, sempre mutações, melhorias, ou talvez não, né? Pode acontecer que possa ser um fato contrário. Mas sempre quando se fala em evolução, a gente sempre acredita que é evoluir para melhor ou uma mudança drástica. No caso da filogenia é porque acredita-se que foi um ancestral comum. Então, a partir desse ancestral comum que gerou um descendente, que gerou outro descendente, pode ser que existem várias espécies diferentes, mas que tiveram o mesmo ancestral comum. Por quê? Porque à medida que vai passando os tempos, esses seres, essas espécies, poderiam acabar tendo essa evolução e cada um iria evoluir. Aí ia gerar um descendente que iria evoluir de outra forma e gerar outro descendente e assim sucessivamente. E chegaria nos dias de hoje na qual existem inúmeros tipos de espécie, né? E é mais ou menos isso que a filogenia tenta trazer, né, pra gente, tratar isso e mostrar em estudo prático e provado, né? Porque na biologia tudo tem que ser provado. Porque não adianta somente chegar e jogar alguma coisa, dizer alguma coisa sem fundamento. Sempre tem que ter fundamento. Aí mais à frente, continuando, né, os fatores que eu tinha falado, que são das semelhanças. Que todos os seres, todos os organismos são compostos por células envoltadas por uma membrana plasmática e utilizam ATP como fonte de energia e armazena suas informações, né, suas informações no DNA. Era o fato que eu queria dizer, que essa é uma semelhança geral. Aí como está dizendo, todos os organismos. Tem deles que vão ter o seu DNA, né, envoltado pelo núcleo, né, da célula, e enquanto outros não. O outro vai ter o seu DNA mais espesso ali, separado ali dentro da célula, como é o caso das células procariontes. E essa semelhança, ela é notável, né? E a gente pode ver essa utilização do ATP. ATP nada mais é do que a proteína responsável por armazenar energia, que no caso todos os seres organismos que foi mostrado, né, que foi
estudado utilizam essa forma de fonte de energia, que é a ATP, que é a proteína responsável, depois vai ter a quebra para gerar essa energia, né? Na parte da genética, que é uma semelhança, porque todo o ser vivo, todo o organismo vai ter essa transferência de DNA. Vai repassar o DNA para seu descendente, seu descendente vai passar para o próximo descendente, e à medida que for acontecendo as possíveis evoluções, como foi citado, esse DNA, já com a evolução, a caminhada, irá passar para o seu descendente seguinte. E em 1859, o naturalista inglês Charles propôs que a seleção natural era responsável pela similaridade, assim como as diferenças entre os seres vivos. Bem, o que ele queria dizer a respeito disso? Quando ele se fala de seleção natural, ele se fala de uma coisa natural do indivíduo. E ele acredita que essa similaridade, assim como a diferença entre os seres vivos, né? Essa similaridade significa o quê? Que cada ser vivo vai ter a sua respectiva, como é que eu posso dizer, individualidade. Como cada espécie vai ter a sua individualidade, essa individualidade vai acabar sendo a sua diferença, mas também pode ser a sua semelhança. Porque espécies diferentes com semelhanças iguais podem acabar tendo traços diferentes, mas sem deixar o seu traços do ancestral comum, né? O seu ancestral comum, sem deixar seus traços para trás, sem se perder aquele DNA, né, que foi passado para ele. E aqui falando um pouco sobre o termo procarioto. O termo procarioto foi introduzido em 1937 por Edward para distinguir células que não possuem núcleo das células nucleadas de animais e plantas. Já Rocher apresentou em 1961 a definição atual dos procariotos, as células cujo material nuclear não é envolto por uma membrana nuclear. Era o que eu estava falando mais atrás, né? Sobre isso, porque algumas células vão ter o seu material genético, né? No caso o DNA, dentro do núcleo, envolto de uma membrana nuclear que vai fazer aquela proteção, né, para o seu DNA. Enquanto outras células, que no caso são os procariotos, né, as células procariontes, não vão ter esse envolto em volta do núcleo, em volta do seu DNA ou RNA. Isso acaba que gera mais possibilidades de ter uma mutação, de ter uma evolução ou construtiva ou não. Aí vai depender do tipo de evolução que pode acontecer, mas é muito mais provável ter uma mutação na célula procarioto por falta dessa proteção, né, que a membrana nuclear traz. Já nas células animais e das plantas, as células são as células eucariontes, no caso, são as células que vão ter esse envolto, né, essa membrana, que vai proteger e dar um reforço a mais à célula, né, ao DNA, o armazenamento, né, e a proteção desse DNA. E falando aqui um pouco sobre elas, eu vou pôr aqui duas imagens, né? A primeira aí é a célula procarionte, né? E a segunda é a célula eucarionte. Na primeira imagem, a célula procarionte, a gente pode ver aí, bem embaixo assim, ó, aqui no canto inferior direito, né, da imagem. Aqui quando fala de nucleoide DNA, a gente percebe-se o que? A gente percebe-se que ele está aí
como se fosse derramada, né? Vamos fazer uma suposição assim. Na célula, ela está aí no meio da célula, ela está derramada como se fosse do início ao perto do final, né? No caso, ela não tem uma organização, se podemos dizer assim. E aí estão todas as suas organelas, né, das células procariontes, que é o flagelo, que ajuda na locomoção, o pílis, que ajuda na fixação e na pega de proteínas, tem os ribossomos para fazer sintetizações, membrana plasmática como proteção, parede celular também. E é isso, a gente percebe que é menos organelas, né? A gente percebe que o DNA não tem a certa proteção como tem nas células eucariontes e que o seu DNA não está tão organizado assim. Já na imagem ao lado, que é de uma célula eucarionte, a gente percebe que a quantidade de organelas são maiores, né? A gente percebe também aqui no canto superior direito, né, da imagem, essa bolinha laranja, que é onde está localizado o núcleo, que é uma célula organizada. Ela tem um envolto em torno do seu DNA, né, que é no núcleo, ali onde ele está localizado, que tem um envolto que traz essa proteção maior, né, para guardar esse DNA ou RNA. Nas células eucariontes a gente percebe que tem muito mais organelas, né? A gente percebe aí que é como se ela fosse muito maior do que uma célula procarionte e tem uma proteção maior, uma proteção maior para o DNA, tanto por causa da quantidade de organelas quanto por causa da organização e do envolto do núcleo, né? Envolto nuclear. E aí essas duas imagens só para fazer essa assimilação, para vocês terem um entendimento sobre esse envolto que eu tinha falado, né? Das suas características. E a criação dos reinos. Como todo mundo sabe, né? Existem 5 reinos. Queriam até fazer mais 5 reinos. A partir de um reino fazer mais 5 separados. Só que essa foi só uma forma de trazer, né, para nós um entendimento sobre cada tipo de ser, né, de organismo. Aí vamos aqui. Em 1969 foi criado um sistema de 5 reinos, na qual foi decidido que os seres procariontes deveriam ficar em um reino diferente dos demais. Esse reino ficou conhecido como Reino Monera. E temos também 4 reinos, que é o reino animal, o vegetal, o fungo e o protista. Aí é a hora que todo mundo se pergunta, mas por que só os seres procariontes deveriam ficar em um reino diferente, né? Conhecido como Reino Monera. Pois bem, ele foi decidido, né, que deveria ficar separado pela sua composição, porque os seres procariontes eles têm uma certa diferença muito maior do que os outros seres, né? Eles acabam sendo um destaque dos outros seres, principalmente pelas suas células, né? Pelas suas células procariontes. E como foi que foi chegado a isso? Chegou a isso graças ao estudo da tecnologia, né? O avanço, porque sem esse estudo, sem esse avanço, né, da eletrônica, não poderiam ter os telescópios eletrônicos, né? Que foi o que facilitou na diferenciação das células, para se tornar mais aparente, né, para mais visível, de uma forma melhor, para melhor entendimento. E graças a esses 5 reinos, né, a gente pode distinguir e podemos classificar de forma melhor cada ser. Porque a maioria dos seres, né, são divididos em 2 células, em 2 tipos de células, que são as células procariontes
e as células eucariontes. A eucaria, que são os três domínios, né? Que vamos começar a dizer. Eucaria é o reino animal, reino vegetal, fungo e protista. Segundo vem as bactérias, que são os seres procariotos, sendo patogênicos ou em alguns casos não patogênicos, desculpa. Tem as arqueias. São seres procariotos que não possuem peptidoglicana. Bem, vamos começar aqui com reino animal e vegetal, né? São os organismos classificados de acordo com o tipo de células, né? Dos três sistemas de domínio, a grande diferença é no RNA, porque as suas estruturas lipídicas são diferentes, né? As suas moléculas de transporte, as acessibilidades. E podemos destacar também o traço da separação, né? Separação e nem esquema aceito pelos animais, plantas e fungos. E uma das diferenças que podemos incluir aqui, né, é que as bactérias incluem todos os procariotos, né? Aí na parte das bactérias inclui todos os procariotos, bem como muitos podem ser patogênicos, como já está descrito, né? Ou não, e outros pode não ser. Eles podem ser encontrados no solo, na água, né? E os procariotos autróficos também estão nesse domínio. Aí no caso das arqueias, né, inclui-se os procariontes que não possuem o peptidoglicano em uma de suas propriedades. O que significa isso? Significa dizer que agora fugiu da mente. Enfim. Aí vamos aqui para as relações filogenéticas. A hierarquia filogenética. Cada espécie contém algumas características do ancestral. Bem, quando se fala hierarquia, já podemos ver que é uma coisa passada, né? Tipo, de pai para filho, de mãe para filha. É algo que tende a não se perder, é algo sempre repassado. Quando se fala cada espécie mantém alguma característica do seu ancestral, na parte que podemos dizer que chega lá no DNA, que no DNA a gente sempre vai carregar uma parte do nosso ancestral, né? Alguma característica. E o que é essa hierarquia filogenética? Vai ser na verdade um agrupamento de organismos na qual as propriedades comuns implicam no agrupamento, né? Que evolui do ancestral comum. Podem sim ter as suas evoluções individuais, que claramente muitas dessas espécies têm a sua evolução individual, mas sempre trazendo uma característica do ancestral comum. Quando muitas espécies diferentes têm o mesmo ancestral comum, a gente tende às assemelhações, né, as semelhanças na filogenia, que é o que eu já havia falado. E aqui nós vamos falar um pouquinho agora sobre a classificação de organismos. E eu separei esse ponto, que é a classificação de organismo, e mais 5 pontos, que é a nomenclatura científica, a hierarquia taxonômica, aí nós vamos fazer a classificação dos procariotos,
a classificação dos eucariotos e a classificação dos vírus, né? Então vamos aqui. Nomenclatura científica: a forma de nomear e identificar cada tipo de organismo vivo, sendo que deve-se sempre seguir uma regra existente. Como eu já havia falado no começo do vídeo, né, que a taxonomia é responsável por nomear e por identificar, né, cada tipo de organismo vivo, mas tem a forma correta de fazer essa nomenclatura científica, a taxon, que é o número, né, responsável, né, por essa classificação científica, mas temos a forma de nomear. E nessa forma de nomenclatura, o que se pede, né? Se pede que sempre seja escrito em itálico ou sublinhado, né? É sempre dessa forma porque é uma forma de identificar a espécie, né? E o grupo que ela se encontra, o gênero. Porque e outra coisa, o primeiro nome aí sempre deve vir com letra maiúscula, que é uma forma dessa separação, né? Essa separação e organização. Eu botei dois exemplos aí, ó. Um foi o Homo sapiens, e escrito da maneira correta, né? O primeiro está sublinhado, só como uma amostra para vocês, e o segundo está em itálico. Mais abaixo está esse outro aí, que é uma célula, né? Uma bactéria, que também está descrito da maneira correta, só para mim poder mostrar a vocês aí uns exemplos. Aí uma coisa que devemos saber é que não podemos utilizar nomes comuns, porque muitas vezes um nome que para mim seria o correto, né, de um determinado ser, para outra pessoa em outro estado poderia não ser. Por isso a importância dessa nomenclatura. Ou até mesmo na minha cidade eu poderia conhecer um determinado organismo por um nome e outra pessoa por outro, e acabaria dando uma confusão, e em vez de aprendermos, iriam entrar em conflito e não chegaria a um entendimento comum, porque o que poderia ser certo para mim poderia ser errado para outra pessoa. Por isso a importância dessa nomenclatura, né? Aí vamos para a parte da hierarquia taxonômica. Nessa hierarquia taxonômica, eu separei dessa forma aí, pelo seguinte: existe sete, né? Sete, como é que eu posso dizer? Os sete caminhos da taxonômica, né? Da hierarquia. O primeiro é o domínio, né? Eucária, que é para dizer se o domínio é para dizer se é uma célula eucarionte, né? Se é um ser eucarionte ou procarionte. No caso ele tá eucária porque é um eucarionte, né? Que eu peguei o exemplo do ser humano, né? Aí a segunda parte aí é o reino dessa taxonômica, é o reino. E o reino é para dizer a qual reino pertence. No caso, o ser humano, né, o Homo sapiens, ele pertence ao reino da Animalia. Aí vamos para a parte do filo. O que significa o filo? O filo é a característica que assemelha a outras espécies. No caso, nós somos dos cordados, né? O ser humano é dos cordados. Aí o quarto é a classe. Essa classe aí é um conjunto de indivíduos em uma determinada sociedade onde se tem uma afinidade de nível de vida, que no caso nossa afinidade é porque somos mamíferos, né? E no reino Animalia também tem disso, são muitos mamíferos. E essa é a semelhança onde se encontra, né? Aí logo depois vem a ordem. A ordem, depois da classe vem as ordens. O que significa essa ordem? A ordem é a classificação de seres parecidos morfologicamente. Como é morfológico, podemos dizer que é no caso da estrutura corporal ou da aparência, né? A gente pode
dizer que dos primatas, ali tá primates, mas do primatas, porque acredita sim que nós seres humanos somos descendentes, nosso ancestral comum, não só nosso, mas de outras espécies, sejam os primatas. E logo depois da ordem tem a família. O que é a família? É um montante de gênero ou de seres que podem ser denominados através de cromossomos, né? Porque assim, como é que eu posso dizer? De gêneros de seres que são derivados de outros seres. Podemos dizer que é isso. E logo depois vem o gênero, né? Que no caso aí tá Homo, que é o gênero do Homo sapiens, né? Mas o que significa o gênero? O gênero é a classificação do conjunto, né? Porque a espécie é o Homo sapiens, né? Que é o ser humano. E o conjunto disso se chama gênero, que é o Homo que chama. E voltando aqui na parte da família, quando se fala de cromossomos, eu quero me falar sobre os pares de cromossomos, né? Porque se acontecer o caso de que após o cruzamento o descendente vir com cromossomos números ímpares, é provável que seja infértil, como é o caso quando vai cruzar um cavalo com uma jumenta, no caso, vai acontecer que pode nascer um ser, né, que é infértil, que é o caso da mula. Por que isso acontece? É pelo número de cromossomos, que o número de cromossomos é responsável pela infertilidade, como de algumas doenças, quando é no caso dos seres humanos, né, como tem muitas doenças que são causadas com isso, como são como é, agora esqueci o nome da doença. Enfim. A classificação de organismo. A classificação dos procariotos, né? São os seres procariotos são divididos em dois domínios, são as bactérias e as arqueias. As suas classificações estão ligadas diretamente às sequências de nucleotídeos no RNA, né? No geral, as células procariontes são definidas como uma população de células similares, células com características similares. A principal diferença entre esses dois reinos consiste no fato que o primeiro, né, possui o peptidoglicana e na parede celular. E consegue também produzir metano, né, como resíduo do metabolismo, e tem a capacidade de sobreviver em ambientes extremos da vida, como por exemplo crateras, vulcões, regiões extremamente salinas, muito frios. E é isso, regiões extremas, né? Aí, quando se fala que sua classificação está ligada diretamente à sequência do nucleóide do RNA, quando se trata tipo do RNA em si, né, que é um material genético que não chega a ser o DNA, mas é sim um material genético de forma diferente, mas consiste na mesma propriedade. Aí no finalzinho ele está falando, no geral, as células procariontes são definidas como uma população de células com uma características similares. As células eucariontes podem ser definidas de outras formas, né? Porque as células eucariontes é como se elas conseguissem fazer o cruzamento ali e ter uma reprodução. Já as células procariotes não, é como se fosse por replicação.
Aí, a classificação dos eucariontes. Os seres eucariontes estão inclusos na maioria dos reinos, com exceção das bactérias, cianobactérias e as microplasma, que são as células procariontes. Os reinos na qual as eucariontes estão inseridos são os protistas, o fungi, o plantae e a animalia. Bem, esses são os 4 reinos na qual as células eucariontes estão inseridas, né? Que no caso só resta um reino, que é o reino Monera, na qual ela não está inserida, né? E as células eucariontes, temos ela pluricelular, né? Que no caso de tanto unicelular como pluricelular, como no caso do reino fungi, né? Que temos algumas levedoras unicelulares, bolores, que são multicelulares, entre outras. Tem muitas espécies que acabam que a gente só pode ter uma melhor visão com a ajuda de microscópio, né? Como alguns cogumelos e outras. Aí podemos dizer também sobre o caso da animalia, né? Porque na animalia a maioria dos seres são pluricelular, né? Que estão localizados, que a maioria tem células eucariontes, que são responsáveis, como eu falei, pelaquela organização celular e na reprodução. E a classificação dos vírus, né? A classificação dos vírus tem 3 pontos fundamentais, que o primeiro é: os vírus não fazem nenhum dos 3 domínios, não fazem parte. Que os domínios é o que eu falei mais cedo, né? Que é quando se fala das arqueias, das bactérias, porque o vírus não faz parte, ele simplesmente é um caso à parte, né? Os domínios que ele não faz parte que é da eucária, né? Da bactéria e da arqueia. Por quê? Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Significa o quê? Significa que eles só vão sobreviver, só vão ter alguma evolução aí caso eles consigam adentrar na célula, né? Se prender ali e ter a evolução na célula. Por isso ele pode acabar causando vários problemas, e um deles é a imunidade, né? Que eles acabam alterando a imunidade do corpo do ser que está sendo atingido. E outra coisa, uma incógnita no caso, né? É de onde veio os vírus. Acredita-se que os vírus podem ter sido ácidos nucleóticos, né? Tipo vastos nos ares, que acabaram que evoluíram e perderam a capacidade de sobreviver por si só. Por isso eles acabaram sendo parasitas. No caso, essa seria uma suposta evolução deles, né? Porque como eles iriam acabar morrendo, essa foi uma forma que eles poderiam ter encontrado de sobreviver. Mas, como eu falei, essa é só teoria. E a segunda teoria é que eles se desenvolveram, né, a partir de células degenerativas e acabaram virando esses seres, né, esses vírus, que acabam sendo muitos deles, acabaram sendo seres malignos, né, que adentram na célula do ser e acabam trazendo muitos malefícios. Aí temos os métodos de classificação e identificação dos micro-organismos. Características morfológicas. São características estruturais. O que quer dizer com isso? Quando se fala de morfologia,
se fala de estrutura, podendo ser estrutura corporal, aparietal, visuais, podemos dizer assim. Essas são as características morfológicas, né? E a taxonomia, que é responsável por classificar assim, ela vem organizando isso nos últimos 200 anos, né? Para poder trazer esse estudo para nós. E a coloração diferencial. Define-se quais são as gram-negativas e as gram-positivas. Mas o que é gram-negativa e gram-positiva? As gram-negativas e gram-positivas são um tipo de características de células, né? Na qual tem uma proteção maior contra alguns tipos de remédios, né? De medicamentos, que umas podem ser mais fortes e outras mais fracas. E sabendo essa diferenciação pela coloração, o médico ou responsável vai saber o tipo de medicamento que pode ou não ter um efeito, né? E dependendo da sua dosagem também. Por isso é sempre importante que é para saber identificar aquele organismo na qual pode estar lhe causando mal, né? E temos também os testes bioquímicos, né? Que é os que trazem o estudo sobre as bactérias estudadas, podendo introduzir diferentes obstáculos. Quando se fala de testes bioquímicos, é importante ressaltar que nos laboratórios existem inúmeras formas de testar, né, algumas bactérias, vírus e outras formas. E como que é feito esses testes, né, nessas células? São com isso, com os testes bioquímicos. São meios que são tratados, são obstáculos que são postos para determinada célula, para que ela desenvolva, para termos e sabermos a reação causada por determinado organismo. Por isso que é sempre bom saber a importância desses testes. Quando surge uma nova doença ou um novo vírus, existem testes bioquímicos para saber até onde esse vírus consegue ir e uma forma de neutralizar, né? Essa é uma das principais importâncias desses testes bioquímicos. Aí temos aqui a sorologia, né? Que é a ciência que estuda os soros sanguíneos. Mas quando fala disso, a gente não quer falar simplesmente só do sangue, porque eles são um método, né, de estudo, mas na qual se denomina vários procedimentos, determinando ele o tipo de sangue, determinando ele o que pode ser eficaz, o que não pode ser, o que vai estimular os anticorpos, a proteção do corpo, as plaquetas. Quando se fala soros sanguíneos, é porque vai ser introduzido diretamente no sangue, como os glóbulos brancos, mas não é somente no sangue, sim de todo o composto do corpo, né? Aí temos também a fagotipagem. O que é essa fagotipagem? É uma técnica responsável por procurar a similaridade, né, das bactérias. É o estudo que vai fazer uma comparação, digamos assim. Vai ser posto duas bactérias e fazer um estudo a respeito delas. Vão ser postos como se fossem enzimas, né, para as duas bactérias, para ver a reação de cada uma. E normalmente elas são usadas mais quando no caso de células com vírus, né, que é células adoecidas, que vão procurar aquele meio de cultura, né, que muitas vezes até não pode ser feito, né, não dá para ser feito por causa do pequeno tempo de vida dessas células, mas é uma forma de ter esse estudo, né, essa comparação e saber uma solução para esse possível acontecimento. Aí temos aí os perfis de ácido gráfico,
são ácidos monocarboxílicos obtidos a partir de óleo e gordura. E esses tipos de ácidos, eles são importantes para o nosso corpo, porque nosso corpo necessita de quase todo tipo de substância, né, encontrada aí no ambiente, né? E uma das substâncias que é usada é a gordura. Aí tem algumas bactérias que são responsáveis, né, por sintetizar essa variedade de ácidos, e são as que estão constantemente com, como é que eu posso dizer, dar a cada espécie diferente, particular. É como se fosse um sistema comercial desenvolvido ácidos para células, e é isso. Esse estudo aí é um estudo que vai assimilar esses tipos de gorduras, né, localizadas em cada uma. E aqui nós temos também a sintometria de fluxo, né? O que é essa sintometria de fluxo? É uma forma utilizada para identificar a identificação de células sem a necessidade de preparar um meio de cultura. Aí bem, como é isso, né? Essa simetria de fluxo é um tipo de técnica que a pessoa usa, né? Que o cientista usa através de pequenos poros, né? Elas são simples de detectar a presença de bactérias pela a condutividade eletrônica, né? Elétrica, desculpa, entre as células. E se o fluido for passado pela uma abertura de iluminação a laser, a dispersão de luz fornece informações sobre o tamanho, no caso sobre a célula, né? Porque todo tipo de importância de informação é importante, né? E a partir do momento que usa essa sintometria de fluxo, vai saber a densidade, saber a superfície, saber o tamanho, o peso. Um computador, né, já irá analisar e poderá dizer possivelmente dessa célula, que tipo de célula é essa, como detectar, se é natural, se não é, e é isso. Vamos continuar aqui, deixa eu passar aqui. Composição de bases do DNA. Em um meio onde expressa uma porcentagem de guanina, né, e citosina. Com isso pode revelar o grau de parentesco de espécies. Bem, o que quer dizer com isso? Essa composição, que é uma base normalmente expressa, né, pela junção da guanina e da citosina, para revelar esse grau de parentesco, ele é bem importante na hora da classificação taxonômica, né? Porque ela é bastante utilizada, e a gente pode ver que a partir do momento que tem essa junção, eles podem aumentar a quantidade para simplesmente saber que tipo de célula é essa, porque só depois de identificar poderá ocorrer os métodos para classificar esses organismos. Aí temos mais abaixo que é a fingerprinting, né, de DNA, que é utilizado para determinar a fonte da infecção adquirida em hospitais. Esse aí é um caso mais específico, na qual esse DNA, né, de dois micro-organismos é tratado de formas de enzimas restritas. É um estudo restrito só para essa área, né, essa área hospitalar. Porque quando um paciente chega a ser infectado, né, em um hospital, algum lugar isolado, tem que se saber a origem desse tipo de bactéria, né, dessa bactéria hospitalar. Então essa técnica aí é para determinar a sequência de base desse DNA, né, para saber uma forma de tratar com mais eficácia. E temos aqui também
sequenciamento de RNA ribossomal. Bem, o que é esse sequenciamento, né? É utilizado para determinar diversidade de organismos e revelações filogenéticas entre eles. E é normalmente usado para fazer a determinação da diversidade, né? Da quantidade de organismos aí, da filogenética entre eles, da semelhança. Quando se fala de filogenética, se fala da semelhança. Para dizer a quantidade, determinar se são muitos as semelhanças, se são poucos, os possíveis ancestrais comuns, né? Essa é uma forma de organizar esse tipo de estudo, né? E também é uma forma de estudar os efeitos das modificações ambientais, como o ambiental, o meio externo vai interferir, digamos assim, no RNA ribossomal, né? Se vai ter alguma alteração dessas células. E vamos dizemos assim que é uma das vantagens, né, dos genes do RNA que sofreram pouca modificação ao longo dos anos, dos tempos, né? Que eles são mais fortes, mais propostos a sobreviver, que eles não precisam ser cultivados nem em laboratório, só pegar ali e começar os estudos, porque acabam se adquirindo de forma mais fácil, né? Sem precisar daquele longo processo, aquela demora em si do cultivo para poder fazer esses estudos. Temos aqui também, né, que é os métodos de classificação, né? As reações de cadeias polimerases. Utiliza-se para elevar a quantidade de DNA microbiano em níveis que possam ser detectados em eletroforose. Quase não sai. Bem, essa reação de cadeia é uma forma que obtiveram para, como eu tinha falado agora há pouco, né? Para não perder tempo, né? E às vezes até não dá para fazer o meio de cultura e cultivar em laboratório. O que vai fazer? Para ter um processo mais rápido, eles vão elevar a quantidade de DNA, né? Para poder saber, né, da origem de onde foi. E também a gente pode saber o porquê de muitas coisas assim que pode acontecer, né? Que por falta do tempo, né? Vamos supor, de um tratamento. Por falta de tempo, um tratamento não pode se esperar a criação de um meio de cultura, né? Que pode até levar dias ou semanas. Com essa reação de cadeia, pode ser utilizado muito mais rápido, pode ajudar, né? De forma que o processo vai variar e vai aumentar as grandes descobertas e vai diminuir o impacto, porque às vezes tem muitos organismos que nem dá para preparar ali o seu meio de cultura, né? Por isso que é importante esse processo. E o próximo processo aí, que é a hibridização de ácidos nucleicos, né? Que é uma técnica utilizada para separar moléculas de DNA dos organismos diferentes. Como é que eu posso dizer? Existem dois organismos. Por meio de um processo de resfriamento ou de aquecimento, vai ter a possibilidade de separar essas moléculas. E isso para quê? Isso é para facilitar o estudo, né? Tanto da separação como da união dessas moléculas para fazer o processo de estudo, né? Que é utilizado. Aí como o DNA ele é uma fita dupla, né? Que quando é submetido ao calor, ele vai separar, né? Assim como duas pontes.
quando uma ponte é elevada, eles simplesmente vão separar à medida do calor. E assim que fazer o processo contrário, né, de resfriamento, elas vão se unir novamente, de uma forma que facilitará o estudo, né, desse tipo de DNA, dessa fita de DNA. E muitas vezes ela pode até formar uma nova molécula, ou só reformar a molécula que foi separada, né, trazendo a fita dupla original novamente. E vamos aqui, né, chegando no final já, unindo os métodos de classificações. Na união desses métodos aqui, eu separei em duas partes, né, que são as chaves dicotonômicas, né, que é o método utilizado para classificar os seres vivos que apresentam cada um duas alternativas mutuamente exclusivas. É como se fosse uma perguntas e respostas, né, que no caso sempre haverá dois caminhos, dois meios. Aí, à medida que essas perguntas forem respondidas, a gente vai saber o direcionamento para o seu meio, seu ancestral, sua família, seu gênero, sua ordem, seu grupo. Porque à medida que essas perguntas for sendo respondidas, essas incógnitas serem exoneradas, né, vai levar a gente a um entendimento. À medida que vai tendo essas respostas, vai tendo esse entendimento, e esse entendimento vai ajudar a organização, né, desses micro-organismos. E a segunda aí é o cladograma, que são mapas que mostram as relações evolutivas entre os indivíduos. É como se fosse um mapa mental, né, do ancestral comum. A partir do ancestral comum gera 2, gera 4 e assim sucessivamente. É como se fosse um cronograma de vida dos seres, que surgiu a partir do seu ancestral comum, né? E não existe somente um ancestral comum para todos os seres. Acredito que existe um ser, né, que derivou muitas espécies, e dessas espécies gerou outras espécies, mas não tem um estudo específico dizendo que foi somente um ser específico que gerou todos os outros. E aqui está as referências, né? Eu queria somente agradecer, né, se você assistiu até aqui. Como eu havia falado, eu sou acadêmico da UEMA e apesar de ser um trabalho a respeito do conhecimento, né, de micro-organismos, é um assunto muito complexo. Eu creio sim que houve falhas, né, da minha parte, mas que eu tentei repassar aquele conhecimento que eu consegui obter. Então é isso, eu agradeço por assistir até aqui.